E eu vou conversar agora com a jornalista Regina Gianetti, apresentadora, redatora e produtora, faz tudo do podcast Autoconsciente. E olhando no ranking Podcast Brasil, que eu sempre vejo ali publicado no site Cast News, o Autoconsciente é o terceiro podcast mais ouvido do Brasil. Olha que espetacular. Atrás do Jovem Nerd, que devia estar na categoria Hors Concurso, não devia estar concorrendo, né? E o Rádio Novelo. E depois vem o Autoconsciente ali da Regina. O programa, criado em 2017, é publicado domingo sim, domingo não. E a Regina foi minha colega de faculdade de jornalismo e nós iniciamos juntos também um projeto que marcou época, a revista Ação Games. Então tenho bastante assunto para conversar com a Regina agora. Bom dia, Regina! Olá, Marcelo, bom dia a todos. Prazer estar aqui com você, matando saudade, né, desses tempos antigos aí, de faculdade, de começo de carreira, e as outras coisas que a gente foi fazendo na vida, né? Frequentei muito a casa da Regina, comi muita pizza lá. Então, nós somos muito amigos e a gente não se vê há um tempão, e essa é uma grande oportunidade. E aí, Regina, vamos contar um pouquinho, vamos começar falando do podcast Autoconsciente. Quando eu vim em terceiro lugar, fiquei tão orgulhoso de você. Falei, Obrigada. uau, que demais, que demais. E o engraçado, né, que essa história não tem um começo assim lindo, maravilhoso. Você começa em 2013 dizendo que você estava meio perdidona ali, né, meio desfocada. Você vinha do fazendo muito jornalismo de tecnologia, de games, né? E que todo mundo olhava e falava assim: nossa, esse é o jornalismo do futuro, né? Só vamos falar disso. E aí, de repente, você estava ali: o que eu vou fazer da minha vida? Como é que foi esse começo? Deixa eu só situar, então, a linha do tempo, tá? Na verdade, em 2013, eu já estava em outra história. Eu deixei essa parte dos games, da tecnologia, depois de 4 anos, na verdade, até antes dos anos 2000, eu fiz uma carreira na editora Abril, que também transitou por várias experiências, e eu fiquei 4 anos à frente da Ação Games, e depois eu passei o bastão para o Paulo Montoya, e fui fazer outras coisas na direção editorial, e fui trabalhar com treinamento, etc. e tal. Em 2001, eu saí da Abril, e aí fui empreender uma carreira solo mesmo, fui fazer um monte de coisa também. Eu experimentei bastante. E em 2013, nessa data, assim, nessa fase, né, bem crítica, um momento mesmo de mudança, de guinada radical na minha vida, eu estava justamente nesse momento de muita, assim, sem foco. O que eu vou fazer agora? Nada do que eu fazia estava me gratificando internamente, assim. Eu estava e eu estava como hoje muitas pessoas estão, na verdade, é coisa do nosso mundo, a gente vive num mundo tão dinâmico, que muda tão rapidamente, e nós recebemos tanta informação, e a gente fica meio perdida no meio dessa coisa. Eu falo da avalanche de informações, de estímulos, e redes sociais e tudo mais. Eu estava muito nessa pegada, e também uma parte meio existencial, quer dizer, sabe quando você chega... Tem momentos da vida que a gente chega e revê o que nós estamos fazendo. Eu estava assim. E aí eu descobri o Mindfulness, que é uma abordagem da meditação, uma abordagem laica, científica. Eu gostei muito. O Daniel Goleman foi quem me apresentou isso num livro dele, Foco, que é um livro de 2013 para 2014. Enfim, e eu comecei a praticar e me identifiquei muito, me tornei facilitadora, fiz a formação na Unifesp para poder facilitar isso. Eu já estava trabalhando, então, com desenvolvimento humano, já desde 2006. E, então, eu achei que, enfim, comecei a trabalhar com isso e, enfim, dei aula para pessoas que faziam podcast. Quando fui ver, estava eu também fazendo podcast, em 2017, para encurtar muito a história, porque a experiência de ter participado de um podcast me impactou tanto. Eu vi o alcance que aquilo tinha, de repente, sabe, tanta gente começou a fazer curso comigo, eu falei assim, nossa, preciso fazer esse negócio também, porque, né, se eu ter falado em um podcast, foi o Mamilos, no episódio 200 e pouco, enfim, foi uma
Foi uma experiência muito marcante. Então, eu também comecei a fazer podcast meio de brincadeira, até assim, sem muitas pretensões. E olha só no que é que deu, né? 5 anos depois, estamos aqui, falando sobre ele. Mas os que funcionam melhor são esses que a gente não vai também com tanta expectativa, né? E é bacana, porque você abre o microfone e você começa a conversar com uma pessoa que imagino que você está imaginando. Você tem o ouvinte padrão, você foca, fala assim, bom, eu estou imaginando para quem eu estou falando e começa a conversar, como é que é? A princípio, eu imaginei fazer um podcast para os meus alunos. Por quê? Porque seria uma forma de dar continuidade. Na verdade, no podcast estava na SoundCloud, para você ter uma ideia, eram áudios com formato podcast, então tinha uma vinheta de entrada, tinha uma identidade, né? A gente, como jornalista, vai fazer algo como nós aprendemos a fazer. Então, a princípio, eu tinha ideia de, deixa eu manter a chama acesa para os meus alunos. Então, falava de temas correlatos. Tanto é que chama-se autoconsciente, porque, na verdade, a autoconsciência é algo, tá, digamos assim, de principal, num primeiro momento, a autoconsciência é o que você mais expande ao praticar meditação. Então, dei o nome de autoconsciente e comecei a falar de assuntos relacionados ao universo da meditação, mas assim, os problemas que a gente vive, os desafios do dia a dia, tudo isso para motivá-los a continuar praticando. Mas logo, o que aconteceu é que eles começaram a compartilhar isso com alguns amigos. Porque eu falei, compartilha, né? Se tem alguém que está aí, né, meio desesperado, meio sem foco e tal, compartilha. Quem sabe essa pessoa se anima a fazer meu curso, né? E a coisa começou a crescer. Aí eu chegando lá pelo 10º episódio, todos na SoundCloud, não saía de lá. E assim, não é uma plataforma de podcasts, é uma plataforma de playlists de música. Eu criei uma playlist e coloquei lá os meus episódios. Eu falei, puxa, eu vou colocar isso, vou espalhar isso para o mundo. Então, eu fui atrás, né? Eu achei um grupo no Facebook chamado Podcasters BR, que me deu todas as dicas, me ensinou o caminho das pedras. O pessoal lá é super legal. E então, eu assinei uma plataforma, a Audioboom, tem a Anchor, hoje eu estou no Simplecast, para subir os episódios e de lá transmitir para toda a podosfera, né? Quando eu fiz isso, aí ele começou a crescer. E aí as plataformas, o Spotify descobriu o autoconsciente, começou a impulsionar. E eu, de repente, assim, de um dia para o outro, eu tive assim um aumento, dobrava, triplicava. Falei, gente, o que está acontecendo, né? E então eu cheguei a ter uns 2 milhões de plays numa época, no início do podcast, os dois primeiros anos, e achei isso assim absurdo, descomunal. Falei, como assim, né? 2 milhões de plays. E aí o B9, né, uma rede de podcasts, me convidou para integrar a rede, e aí deu mais um boom, e aí começou a ficar coisa de gente grande, né? Então foi assim. Foi assim, acontecendo, porque o assunto interessa, né? Eu falo de coisas da vida. Hoje eu digo que o Autoconsciente é um podcast sobre vida interior, porque é, digamos, um guarda-chuva mais adequado. Então, o que se passa dentro de nós? É isso. Emoções, pensamentos, os perrengues e as nossas dificuldades. Então, é vida interior. Bom, quando você começou em 2017, nem você, nem ninguém ia imaginar que a gente ia passar por momentos tão difíceis quanto na pandemia, em que o que mais se falou foi de saúde mental. Isso também deve ter sido um momento que você deve ter sido muito procurada, muito requisitada, né? Porque é um assunto que até hoje a gente está tentando curar as feridas que foram feitas nesses quase 3 anos, né, Regina? Assim, a pandemia afetou muito as pessoas, né? Foi uma época muito dura e, de fato, eu tive, assim, não só em termos de audiência, mas o que mais eu tive foi convites para lives, convites para participar de outros podcasts, estava todo mundo atrás de socorro, né? E, enfim, no meu curso e até no próprio podcast, eu ensino algumas coisas para as pessoas
lidarem com a ansiedade, lidarem com o estresse. Então, eu tenho um pouco dessa pegada, né? E, sem dúvida, foi uma fase em que a saúde mental ficou muito em evidência e o autoconsciente estava ali entre os podcasts que falam desse assunto, e então realmente trouxe bastante exposição, né? Tanto é que em 2020 o podcast foi premiado, acho que pegando essa onda aí, né? O podcast foi premiado recebeu o prêmio IBEST, ficou entre os 3 mais queridos podcasts brasileiros. Isso foi muito legal, né? Eu acho que também foi quando ele mais apareceu, eu acho, por conta da pandemia, sem dúvida. No comecinho, quando eu te apresentei, né, Regina, eu falei, redatora, apresentadora, produtora, mas o que eu acho mais bonito é que você se apresenta ali como repórter da alma, né? Repórter de alma é uma coisa linda, você falando. Como é que é uma repórter de alma? Que para falar tudo isso que você conta, não é só o que está dentro de você, mas o que você ouve, relatos também de outras pessoas. É interessante isso. Isso foi um ouvinte que me falou, sabe? Isso me marcou, isso soa tão. Me identifiquei tanto com isso que eu passei a usar essa expressão. De fato, o jornalista, tipicamente, ele vai falar de coisas do mundo exterior a ele. Vai falar de economia, de esportes, de cultura, de política, do que quer que seja, ou seja, coisas do mundo ao seu redor. E o que eu falo no autoconsciente é de coisas do nosso mundo interior, né? Os pensamentos, os sentimentos, os perrengues, aquela coisa toda, né? Os problemas do dia a dia, o autoconhecimento, tomar consciência de si mesmo, ou seja, tudo daqui para dentro. E eu já falava um pouco, hoje eu sou uma repórter, uma jornalista que fala das coisas do mundo interior, do mundo interno, e aí um ouvinte, até numa troca de e-mails, de uma conversa no Instagram, então você hoje é uma repórter da alma. Eu falei, puxa, que bonito isso que você, olha, eu vou usar essa expressão, que coisa bonita, né? Então, de fato, eu como repórter da alma, estou fazendo jornalismo de qualquer forma, mas é um jornalismo mais intimista. Eu estou usando tudo, e nunca a gente deixa de ser jornalista, né? Eu acho que está na veia, está no sangue, né? A comunicação, esse encantamento por descobrir coisas, por contar as coisas, por compartilhar, isso está em mim, é algo que realmente me estimula muito no que eu faço. Mas eu posso olhar para dentro de mim e identificar quais são as pautas, né? As pautas estão aqui, porque na verdade, eu estou falando para todo mundo, para todo mundo. Eu tenho ouvintes em todas as faixas etárias. Dos 18 anos, bom, é isso que as estatísticas me trazem, né? Dos 18 anos até mais de 60 anos. Sendo que nos podcasts eu tenho a faixa dos 25 a 40 é a faixa de mais público, que concentra mais público, e no YouTube é um pouco diferente, é uma faixa até um pouco mais velha, sabe? Mas são mais mulheres e também muitos homens, enfim, que estão aí, como qualquer ser humano, como todo ser humano, enfrentando suas dificuldades e procurando se entender melhor, né? Eu falo que o podcast, o Autoconsciente é um podcast que fala de vida interior para ajudar você a se entender melhor. As pautas estão aqui. Agora, como boa jornalista, né, eu vou averiguar, vou consultar fontes, então eu trago muita coisa de livros, e eu também escuto as pessoas, né? Qual é a sua experiência com isso? Porque a minha experiência é muito limitada em alguns aspectos, né? Então, eu tive isso que aconteceu comigo, mas a diversidade de experiências do ser humano é tamanha que eu precisei trazer isso para o podcast. Então, eu jogo lá no Instagram, que é concentrei minha comunicação pelo Instagram, tá? Porque senão eu fico doida, né? Eu coloco enquetes, e as pessoas respondem às enquetes, e eu levo seus depoimentos para o podcast. Então, é um jornalismo mesmo do mundo interior, né? Eu sou uma repórter da alma, e
com muita alegria faço isso, é algo que me gratifica muito. E é curioso, né, Regina, porque antes de começar todo esse movimento, você já uma vez contou para mim, né? Isso já tem 20 anos, falou assim: olha, eu estou saindo de São Paulo, estou indo morar em Vinhedo, que é justamente para os meus filhos né, saírem dessa loucura que é a cidade. De certo modo, essa coisa essa vida mais serena, né, sem estresse, né, já estava incutida em você, de certo modo, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de natureza e sempre gostei. As minhas lembranças da infância mais queridas têm alguma coisa a ver com natureza. Ou é praia, ou é mato, ou é sítio, ou é viagem, ou é escorregar num pedaço de papelão em um gramado. Sabe, eu sou muito de pé no chão, né, contato com a terra, gosto de bicho, gosto de e, claro, né, a gente nasci em São Paulo, até que brinquei muito na rua também, muito nos matos, nos terrenos baldios lá, né, você conheceu minha casa, enfim, brincava muito por ali e tal. Aí a gente vai, estuda, se forma, casa, tem filho, vai ter uma vida prática, uma vida, ainda mais a mulher que tem, né, então, a questão do filho, né, telepatroa e liga para a empregada e dá orientações, enfim. Então, por um tempo, isso realmente fui urbana, morei em apartamento, morei no 12º andar, mas sempre me atraiu, a gente ia muito para parques, né, no sábado e domingo eu gostava de levar os meninos para parque, vamos andar de bicicleta, vamos ver bicho, né, e quando eu saí da Abril, que eu resolvi empreender uma carreira solo, freela, autônoma, ou seja, enfim, alguma coisa nessa linha, já não havia nada que me prendesse a São Paulo, então eu propus para meu marido. A gente estava vindo muito para o interior naquela época, e a gente curtia aquele céu mais estrelado, aquele grilinho cantando, aquela noite mais tranquila. Quando eu propus para ele: "Vamos morar no interior", nossa, demorou, ele falou: "Demorou". Então a gente muito rapidamente fez uma transição, construiu aqui a nossa casa, e aqui estou, e realmente, e quero ir ainda para um lugar ainda um pouco mais tranquilo, né, eu estou na região urbana de uma pequena cidade, mas é uma região urbana. E eu quero ir um pouquinho mais. O meu sonho é morar numa ecovila, sabe? Eu tenho um sonho meio riponga, assim, de construir uma casa com impressora 3D, uma coisa ecológica. Tenho sim, porque eu sou muito ligada à natureza e a gente precisa fazer algo pela natureza, né? Acho que quanto mais pessoas estiverem ligadas e valorizando, melhor. A gente precisa realmente multiplicar esse respeito à natureza, essa sensação de pertencimento à natureza, porque isso é para ontem, né, para antes de ontem, é muito importante. Regina, muita gente que começa a ter sucesso no YouTube, no Instagram, no TikTok, depois de alguns meses, muita gente pifa, né? Que começa a dizer que a vida acabou. Isso a gente ouve toda semana, que a pessoa teve burnout, que né, tem que ter um tempo, que não sei o quê. Assim, tem um monte de coisas que você deve ouvir. Sim, Agora, eu penso no teu sucesso e falo assim, poxa, com a Regina deve ser o contrário, porque ela só lida com gente bacana, né? Você nunca teve um hater na sua vida, né? Que as pessoas procuram para justamente, né? E você é faz um jeito calmo, tudo isso. Então, com você nunca teve estresse por causa de rede social, de cara enchendo a sua paciência, cobrando, né? Você está tranquilo assim com verdade. relação a isso. Não tenho hater, eles não perdem tempo comigo, tá, não perdem tempo com essa louca, né, não perdem tempo comigo. Vez ou outra, alguém que, enfim, não concorda completamente com algo, porque eu não o mundo interior, na verdade, ele se reflete também em algumas questões. A gente tem que ter consciência dos tempos em que a gente vive, do mundo em que a gente vive. Então, às vezes, eu falo um pouquinho sobre o mundo, eu critico assim. Uma coisa, né, que a meditação me ensinou, quando eu falo crítica, questionar é a palavra, questionar, não, porque crítica a gente pensa crítica em adjetivos,
em juízo de valor, e, na verdade, eu questiono muito o nosso modo de vida, questiono demais. Então, às vezes eu trago, assim, filosofia para o podcast, falo do Byung-Chul Han, falo, enfim, falo um que eu adoro, que eu sempre cito, é o Bauman, né, que fala da modernidade líquida. Então, a gente precisa refletir sobre o nosso estilo de vida. E alguns episódios questionam isso, questionam o neoliberalismo, questionam, enfim, essa vida muito vivida para fora, a sociedade de consumo. Então, eu tenho os episódios que são mais, assim, questionadores. De vez ou outra apareceu alguém, não é, com alguma divergência, mas, assim, muito polida. Não tenho hater, aquelas pessoas que ficam ali xingando, porque realmente eles não perdem tempo comigo, eles acham que eles... Enfim, acho que eles não estão nem aí com os assuntos que eu trato, né? Ok, tá tudo bem. Eu escolhi um ritmo também, Marcelo, um pouco mais tranquilo, tá? Então, assim, eu não faço um podcast semanal. Quando eu comecei a fazer podcast, a fórmula era a seguinte. E, aliás, eu vou corrigir as datas, porque as datas às vezes me escapam, porque as coisas são todas muito... Exatamente em 2019 eu comecei a fazer o podcast. Em 2016 eu comecei a dar curso. 2018 para 2019 eu tive essa experiência. E o podcast começou em 2019, ele já está no seu 5º ano. Né? 2023 já está no seu 5º ano. Porque às vezes eu também me enrolo com esses anos todos. Já vivi tantos, né, que chega uma hora que se começa a trocar. Mas eu escolhi um ritmo um pouco mais administrável. Então, um podcast quinzenal. O podcast que eu faço, ele é uma reportagem de 4.000, 3.500, 4.000 palavras. Então, é uma reportagem que, né, você sabe, você como jornalista sabe que não é uma coisa assim, uma materinha de hard news que você vai lá ver um fato e lide, papapá. Não. E ainda tem o tom opinativo, ela é dissertativa, então ela é complexa, ainda tem a parte da gravação, quer dizer, eu roteirizo, porque eu sou uma pessoa da mídia escrita mesmo, sempre fui. E isso é, né, o meu jeito de expressar é esse. Então, eu escrevo, aí eu gravo, eu edito, e também eu sonorizo, eu mixo, então eu faço o pacote completo, que me gratifica muito. Eu acho que tudo faz parte da expressão, porque a música que você escolhe, o timing dela, onde que ela entra, qual é a função que ela está cumprindo, que emoção que essa música traduz, tudo isso é função autoral, não tem jeito, né? Então, eu escolhi fazer num ritmo quinzenal, que é administrável. É bem verdade que no decorrer da evolução do podcast, ele foi ficando cada vez mais complexo, porque quando você começa, enfim, você começa com temas mais superficiais, com temas mais... E aí vai. Hoje eu estou falando de temas mais profundos, que requerem mais tempo. E olha, no YouTube foi até que simples, porque assim, chegou um momento que eu tinha lá 100 episódios, eu transportei todos os episódios para o canal no YouTube, pronto, já está tudo pronto, tem uma baita de uma biblioteca lá, né? Agora estou fazendo shorts, estou fazendo algumas outras coisas, porque o YouTube resolveu também, o YouTube está me dando uma força, né? Resolveu, adotou o autoconsciente no seu programa de aceleração de podcasts. Então, eu estou indo lá para um estúdio em São Paulo, estou gravando, regravando os episódios com vídeo, com a minha imagem. Isso vai ter uma curta temporada, mas depois disso eu vou dar continuidade com um outro formato, não de estúdio, com toda a sofisticação que tem, uma coisa assim, como você está me vendo aqui no meu estúdiozinho doméstico, com fundinho digital, que lembre um pouco o que eu estou fazendo lá no estúdio, né, em São Paulo. Então, assim, é um ritmo administrável, mas olha, só porque você está falando, Regina, você não entra em burnout, não é que eu entrei no burnout, mas eu estou num sabático do autoconsciente. Nesse exato momento, eu decretei um recesso do autoconsciente após 5 anos. Decretei um recesso de algumas semanas, porque eu estou precisando disso, eu estou precisando parar, eu estou precisando fazer um retiro. Eu tenho as minhas próprias práticas, eu tenho as minhas, enfim, pratico meditação, agora estou fazendo yoga, tenho a minha espiritualidade,
E eu estava devendo isso a mim mesma há tempos, dar uma parada, tá? Eu estava em um momento realmente de cansaço, e isso se reflete numa uma certa, vamos dizer assim, que estava mais custoso escrever, estava mais pensar em pauta, estava dando um pouco de fadiga. Então, eu me declarei, falei para o pessoal, estou em crise. Uhum. Esse último episódio, 135, na verdade, é um momento meu, tá? E eu acho que fazer algo com essa constância ao longo de 5 anos, uau, né, é bastante. Nunca fiz nada por tanto tempo, nada que eu fiz na minha vida levou tanto tempo, tá? Enquanto veículo de comunicação. Nunca me dediquei por tanto tempo a um único veículo. Vou retomar, mas eu quero dar um tempo e arejar a cabeça, e fazer o meu retiro, e arrumar algumas coisas que estão precisando da minha atenção. E mas, eu acho que sabe o que eu acho que acontece, Marcelo? Pelos assuntos, pela o podcast, o autoconsciente não é apenas um conteúdo, eu digo que ele é uma experiência, porque é uma experiência realmente da pessoa desligar um pouco, escutar. Eu falo com calma, eu falo com enfim, tem todo um jeito de fazer, que eu acho que convida à introspecção, convida à reflexão. Então, eu acabo atraindo pessoas que estão nessa pegada, sabe? De se entender, de se conhecer, que estão buscando um sentido maior para a sua existência. E, e aí eu acho que os haters não estão muito nessa vibe, não. É isso. Muito legal. Então, fica todo mundo convidado também, quem não conhece ainda, para conhecer o podcast Autoconsciente. Como eu falei na abertura aqui, segundo o ranking Podcast Brasil, vocês podem conferir no castnews.com.br, é o terceiro mais ouvido do Brasil. A Regina Janete que faz, né, faz tudo. Vocês viram aqui que ela, desde o começo da pauta até a sonorização e a publicação, é a Regina que faz. Regina, eu quero continuar conversando com você. Vou pedir para você ficar um pouquinho aí eu vou adiantar o Ok, programa. Queria falar sobre ação games com você. até já, então. A gente nunca fez nada assim, entrevista os dois contando essa história. É Então, verdade. fica um pouquinho aí, vai tomar uma água, Fico. né? Um chazinho e daqui a pouco eu te chamo de volta para a gente falar da ação games, combinado? Bora lá. Tá bom. Enquanto isso, nós, né, a gente está falando aqui de tranquilidade e tal. Quem passa sempre essa paz interior para a gente é o professor Vardy Marques, que vem agora contando um pouquinho de história para a gente. Vamos conferir.